Você já parou para pensar na força que existe quando alguém pronuncia o seu nome? Não é apenas um som ou uma combinação de letras. É um chamado que toca diretamente quem você é. Há um peso emocional, um reconhecimento profundo. E quando essa voz vem de alguém que amamos, ela nos atravessa de um jeito especial, como se nos dissesse: eu te vejo, eu te conheço. Agora imagine ouvir o seu nome sendo chamado por Jesus. Foi exatamente isso que aconteceu com Maria no jardim, quando ela chorava diante do sepulcro vazio. Para ela, tudo parecia perdido. A esperança havia desaparecido junto com o corpo do Mestre. O silêncio daquele lugar só aumentava a dor que carregava dentro de si, até que, de repente, uma palavra mudou toda a cena. Quando Jesus disse Maria, foi como se a vida ressurgisse em um instante. Não foram muitas explicações, não houve discursos longos. Bastou o seu nome para que ela reconhecesse a presença do Senhor. Naquele momento, a dor deu lugar à certeza, a dúvida se transformou em fé. O luto se converteu em alegria. Uma única palavra, mas carregada da verdade mais profunda que existe. Esse detalhe não está no Evangelho por acaso. Deus quis nos mostrar que a fé cristã não se resume a uma mensagem para a multidão, mas a um encontro pessoal com Cristo vivo. Ele não fala apenas em geral, mas olha para cada um de nós, conhece nossa história, entende nossos medos e chama cada um pelo nome. Isso é intimidade. Isso é amor que ultrapassa qualquer barreira. Talvez hoje você também esteja cercado de inseguranças, acreditando que não há saída. Talvez sinta que a voz de Deus está distante ou até silenciada pelo peso das preocupações. Mas é justamente aí que o encontro acontece. A voz de Jesus atravessa o barulho das incertezas e toca o mais profundo da alma, lembrando que você nunca foi esquecido. Ele sabe quem você é. Assim como Maria, você pode estar olhando para o vazio, tentando encontrar respostas. Mas Jesus está bem ao seu lado, pronto para transformar o silêncio em esperança. E quando ele fala o seu nome, não há escuridão que permaneça, não há lágrima que não seja enxugada, não há coração que não seja renovado. Esse é o poder do encontro pessoal com ele. Maria não reconheceu Jesus de imediato. Mesmo estando diante dele, seus olhos estavam turvos pelas lágrimas, sua mente dominada pela dor. Isso revela algo profundo sobre nós. Muitas vezes, a tristeza, o medo e a confusão são tão fortes que nos impedem de enxergar a presença de Deus, mesmo quando ele já está bem perto. Não foi a visão que trouxe clareza a Maria, mas o som do seu nome pronunciado pelo Mestre. Esse detalhe nos ensina que o encontro com Cristo não depende apenas do que vemos ou entendemos com a razão. Ele acontece quando o coração é despertado pela voz daquele que nos conhece intimamente. Jesus não fez um sermão longo, não deu explicações teológicas, apenas disse: Maria. E nesse instante tudo mudou. É como se cada sílaba carregasse amor, consolo e identidade. Não era apenas uma palavra, era a revelação de que ela não estava sozinha. Pense nisso. Quantas vezes buscamos respostas em discursos elaborados, quando o que realmente precisamos é ouvir Jesus nos chamando pelo nome. É nesse chamado pessoal que ele nos faz sentir vivos, lembrados e amados. Esse detalhe da ressurreição é a prova de que a fé não é um conceito distante, mas um relacionamento real. O Deus vivo não fala apenas à humanidade em geral, fala a você, em particular. Quando Jesus chama Maria, ele nos mostra que cada lágrima nossa é conhecida, cada silêncio é ouvido, cada vazio é preenchido. O encontro pessoal com Cristo tem esse poder de ressignificar a vida. Ele não removeu instantaneamente as circunstâncias externas de Maria, mas transformou sua visão interior. O sepulcro já não era apenas lugar de dor, mas o espaço onde a esperança renasceu. Esse mesmo Jesus está diante de nós hoje. Talvez você se sinta como Maria, cercado por dúvidas, acreditando que tudo terminou. Mas no momento em que a voz dele ecoa em sua alma, você entende que não está abandonado. O chamado pelo nome é o convite para sair da escuridão e entrar na luz. E é nessa intimidade que a fé se fortalece, porque não é mais sobre ouvir falar,
é sobre experimentar. O fato de Jesus chamar Maria pelo nome mostra que ele não se relaciona com a humanidade de forma impessoal, como um rei distante que governa de longe. Ele é próximo, atencioso, interessado em cada detalhe. Quando pronuncia o nome de Maria, Jesus nos revela a essência de sua missão: resgatar pessoas, não apenas multidões. Ele não vê números, vê corações. Não enxerga massas, enxerga histórias individuais. Esse é um ponto que muda completamente a forma como olhamos para a fé. Deus não se limita a grandes momentos de culto, cerimônias ou multidões reunidas. Ele se manifesta também no íntimo, no silêncio de uma oração, no instante em que você se abre para escutar. O encontro com ele acontece ali, na simplicidade, na profundidade de uma experiência pessoal. O sepulcro vazio só fez sentido para Maria quando ela ouviu seu nome chamado. Talvez seja isso que falta em nossa vida espiritual. Não basta saber que Jesus ressuscitou. Não basta ouvir falar que ele está vivo. É preciso reconhecer que ele se dirige a nós de forma pessoal, que o Evangelho não é apenas uma mensagem universal, mas uma carta íntima escrita para cada coração. Isso quebra o distanciamento e nos aproxima do amor real de Deus. Quando você entende isso, descobre que a fé não é teoria, mas encontro. Cada vez que abre a Bíblia e sente que aquela palavra toca sua realidade, é Jesus chamando o seu nome. Cada vez que, em meio ao silêncio da oração, você percebe paz inexplicável, é Ele afirmando: eu estou aqui, eu te conheço, eu te amo. E essa certeza nos sustenta nos dias bons e, sobretudo, nos dias maus. Maria foi a primeira a experimentar essa verdade após a ressurreição, mas o chamado continua ecoando ao longo dos séculos. Jesus continua pronunciando nomes, continua despertando corações, continua transformando vidas através desse encontro direto. E hoje, ele também pronuncia o seu, para que você reconheça que não está esquecido e que a ressurreição não é uma lembrança distante, mas uma realidade viva dentro de você. A voz de Jesus não apenas identificou Maria, ela a reposicionou diante da vida. Até aquele momento, Maria estava presa ao luto, fixada na ausência, convencida de que a morte tinha a última palavra. O simples ato de ouvir o seu nome foi suficiente para arrancá-la desse estado de paralisia e conduzi-la a uma nova visão. Esse é o poder do encontro pessoal com Cristo. Ele não apenas consola, ele transforma a perspectiva. Quando Jesus chama Maria, ele não muda as circunstâncias externas. O sepulcro continua vazio, a pedra já havia sido removida, o cenário é o mesmo, mas dentro dela tudo é renovado. Esse detalhe nos ensina que a verdadeira mudança começa no interior, quando a voz de Cristo alcança nosso coração. O mundo ao redor pode permanecer turbulento, mas a paz que vem dele é capaz de reorganizar tudo dentro de nós. É assim também com cada um de nós. Muitas vezes pedimos que Deus altere as situações, que elimine as dificuldades, mas antes de mexer no exterior, ele fala ao íntimo. Quando ouvimos a sua voz chamando nosso nome, percebemos que já não estamos sozinhos, e essa certeza é suficiente para enfrentar qualquer adversidade, porque não caminhamos mais à deriva, mas guiados pela mão de quem venceu a morte. Maria passou do choro para o anúncio. Ela não apenas reconheceu Jesus, mas correu para contar aos discípulos. Isso mostra que um encontro verdadeiro com Cristo não nos deixa inertes. Ele nos envia em missão. Quem escuta sua voz não guarda para si, mas se torna testemunha viva. O nome chamado não só consola, mas também desperta para uma nova vocação: levar esperança a outros corações que ainda estão presos no silêncio do sepulcro. Assim acontece conosco. Quando Jesus nos chama, ele não deseja apenas que encontremos consolo pessoal, mas que sejamos instrumentos de vida na vida de outros. O encontro pessoal se transforma em testemunho comunitário. A fé vivida de forma íntima se expande para alcançar os que ainda não ouviram seu nome ser pronunciado. Esse é o ciclo do Evangelho: chamado, transformação e missão. O que torna o chamado de Jesus tão extraordinário é a intimidade que ele revela. Quando ele pronuncia o nome de Maria, não há formalidade nem distância.
É um convite para proximidade, para confiar sem reservas. Essa mesma intimidade é oferecida a cada um de nós. Não se trata de um relacionamento genérico com a humanidade, mas de um vínculo pessoal, direto e transformador. Muitas vezes, acreditamos que Deus se comunica apenas por sinais grandiosos ou milagres visíveis. Mas o que realmente nos desperta é a atenção pessoal. A forma como Jesus se dirige a Maria mostra que ele valoriza cada detalhe de nossas vidas, cada lágrima derramada, cada silêncio prolongado. Ele sabe nosso nome, nossas dores, e chama justamente para nos tirar da escuridão do medo e da dúvida. Esse reconhecimento individual nos ensina algo essencial sobre a fé. Não precisamos nos provar para Deus, nem esperar por momentos extraordinários para sentir sua presença. Ele já conhece nossa história e nos convida a caminhar com Ele a cada instante. Ouvir o próprio nome vindo de Jesus é experimentar o amor mais profundo, que reconforta e fortalece. O chamado pelo nome também nos desafia a responder. Maria não permaneceu no jardim, ela reagiu. Correu, se encontrou com os discípulos, tornou-se testemunha. Cada vez que sentimos esse chamado, somos convidados a nos levantar, a agir e a levar a mesma esperança que recebemos. A intimidade com Cristo nos transforma em canais de sua graça. Hoje esse chamado continua. Jesus ainda pronuncia nomes, ainda desperta corações, ainda transforma vidas. Ele chama você, com conhecimento pleno de quem você é e do que carrega. E quando você ouve, nada permanece igual. O vazio se enche de sentido, a tristeza se dissolve em esperança, e a vida ganha um novo propósito. A beleza do encontro pessoal com Jesus está na simplicidade do gesto. Não houve discursos longos ou milagres espetaculares naquele instante para Maria. Apenas uma palavra, seu nome, foi suficiente para transformar desespero em reconhecimento, dor em esperança e confusão em clareza. Isso mostra que Deus não precisa de demonstrações grandiosas para se fazer presente. Ele se revela na proximidade do coração. Quando percebemos isso, entendemos que cada chamado é único. Jesus não se comunica da mesma maneira com todos, nem nos trata como estatística. Ele se aproxima de cada um de acordo com sua história, suas necessidades e seu momento. É como se cada um tivesse um jardim particular, onde ele sussurra seu nome, e nesse sussurro há vida e força para recomeçar. O efeito desse encontro vai além do instante. Maria não permaneceu imóvel. Sua vida foi transformada e direcionada a anunciar a ressurreição. A intimidade com Cristo gera ação, e a fé verdadeira nos leva a testemunhar e compartilhar a esperança que recebemos. É uma experiência que nos renova por dentro e nos impulsiona a impactar o mundo ao redor. Isso nos ensina que o chamado de Deus não é apenas para consolo pessoal, mas para gerar movimento. Cada nome chamado é um convite para transformação e missão. Não é apenas sobre ouvir, mas sobre responder, levantar-se e caminhar guiado por aquele que nos conhece plenamente. E assim, o mesmo chamado que tocou Maria ecoa para você hoje. Ele atravessa o silêncio, chega ao coração, reconforta e desperta para a vida. Jesus continua pronunciando nomes, transformando histórias, oferecendo esperança e direcionando cada um para seu propósito. É nesse chamado pessoal que encontramos sentido, força e a certeza de que nunca estamos sozinhos. O chamado de Jesus revela também a paciência de Deus com cada um de nós. Maria não entendeu tudo imediatamente. Seus olhos estavam nublados pelo sofrimento, sua mente pela dúvida. Ainda assim, Jesus esperou, aproximou-se e a chamou pelo nome no momento exato em que ela podia ouvir e reconhecer. Isso nos mostra que Deus não nos apressa. Ele nos encontra quando estamos prontos para perceber sua presença. Essa paciência divina nos convida a refletir sobre nossa própria vida espiritual. Quantas vezes tentamos forçar experiências ou respostas rápidas, quando o encontro verdadeiro com Cristo exige abertura do coração e sensibilidade à sua voz? O chamado pessoal acontece no tempo certo, não no nosso,
e desperta a transformação interna antes de mudar qualquer circunstância externa. O nome pronunciado por Jesus não é apenas um ato de identificação, mas de reconciliação. Ele nos mostra que mesmo nas falhas, nos erros ou nas perdas, somos lembrados e valorizados. O amor de Cristo não mede nossas imperfeições. Ele nos conhece completamente e ainda assim nos chama. Nos convida a caminhar, a confiar e a renascer. Esse chamado nos lembra que a fé não é teórica, nem distante, mas profundamente relacional. É a certeza de que há uma voz que nos acompanha, nos sustenta e nos impulsiona. Assim como Maria, podemos experimentar a mudança de perspectiva, enxergar a vida com novos olhos e sentir a esperança florescer mesmo nos momentos de dor. Ouvir o próprio nome de Jesus é reconhecer que não estamos sozinhos, que nossas lágrimas não são ignoradas e que a vida pode se transformar a partir do instante em que abrimos o coração para Ele. Esse é o poder do encontro pessoal, do chamado direto, do amor que se manifesta de forma concreta e íntima. Quando Maria ouviu Jesus chamando seu nome, algo despertou dentro dela que nenhuma explicação poderia produzir. A presença de Cristo transcende lógica, programas ou rotinas religiosas. Ele não se limita a sinais visíveis, atua no âmago da alma, tocando áreas que ninguém mais alcança. O encontro pessoal não depende do cenário externo, mas da capacidade de ouvir e reconhecer sua voz. Isso nos faz refletir sobre como muitas vezes buscamos milagres grandiosos para sentir Deus próximo, enquanto Ele nos chama com delicadeza, no íntimo, através do seu nome. Cada chamada pessoal é um convite à intimidade, à confiança e à transformação. É nesse momento que a fé deixa de ser apenas conhecimento e se torna experiência viva, palpável, transformadora. O impacto desse chamado é duplo, conforta e direciona. Maria não apenas sentiu alívio, mas recebeu clareza para agir. A intimidade com Cristo não nos paralisa. Ela nos impulsiona a testemunhar, a viver a fé de maneira ativa, compartilhando esperança e vida com aqueles que ainda não ouviram a voz do Salvador. Esse mesmo chamado existe hoje para cada pessoa. Jesus conhece cada história, cada dificuldade e, no instante certo, pronuncia nosso nome. Não importa o quão confuso ou pesado seja o momento, a voz dele atravessa as barreiras do medo, da dúvida e do desânimo e nos coloca em pé novamente, prontos para reconhecer o sentido da vida que só Ele pode oferecer. O poder do encontro pessoal com Jesus está exatamente aí. Não é um evento passageiro, mas uma experiência que transforma perspectiva, corações e ações. Cada chamada é única, cada momento de intimidade é precioso e cada resposta nos conecta ainda mais à presença viva e amorosa do Cristo ressuscitado.